Ah, então tá, companheiro. Mora, companheiro, vai te catar. Oh, senhoras e senhores, tudo bom? Aqui é Márcio Stalokovski, do Giro da Notícia RS. E hoje, no Cine Sossa, onde eu faço tudo para socializar obras socialistas no meu torrent ou assistindo de graça no Netflix. Ou outras fontes. Então nós temos aqui o seriado Trotsky, de 2018, que acabou de estrear na Netflix. Eu vou fazer aqui um review, não do seriado em si, porque o seriado em si ele é altamente recomendável, ele tem uma ótima produção, música, eu gostei bastante da música, justamente porque me faz lembrar do meu filme favorito, que é o Batman, Cavaleiro das Trevas. E só que o filme o seriado de 8 episódios tenta passar a ideia de que o Trotsky é um herói, ao mesmo tempo em que mostra ele como um monstro. Eu vou fazer o review justamente com as informações de história referentes a Trotsky. Trotsky é uma série com viés histórico baseado em fatos que aborda a ideologia socialista e comunista. Está disponível na Netflix e mostra exatamente a ideologia socialista e comunista na prática. É uma série russa, feita por historiadores e entusiastas dos fatos ocorridos. Então, vamos aos fatos históricos narrados na série e, principalmente, se você é estudante e seu professor de história socialista tenta te encher o saco com Trotsky, assista o seriado e encha o saco do seu professor, que ele não tem que te doutrinar não. Tá. No seriado, Trotsky admite desde os primeiros minutos do seriado as mortes e execuções tanto de inimigos quanto de aliados em nome da revolução, o ideal socialista. O primeiro episódio, inclusive, faz questão de mostrar Trotsky dizimando soldados que lutaram por ele. É isso mesmo, socialismo é matar a galera. A série apresenta o ideal dos direitos dos humanos, onde para os revolucionários, os criminosos já são descritos como oprimidos, principalmente pelo professor Bronstein, que mais tarde tomaria para si o nome do chefe da guarda, Nikolai Trotsky, ou seja, foi daí que Leon Bronstein, se tornou Leon Trotsky. A série faz questão de mostrar os ideais socialistas de modo realista e ideal. E a cada cena, isso faz parecer mais com um filme sobre a máfia, até a hora que os personagens começam com ações revolucionárias, onde os ideais se mostram como monstruosos. Ou seja, matar inocentes, roubar bancos, essas coisas bonitinhas de comunistas. A série mostra os revolucionários desde 1903 exatamente como grupos armados utilizando táticas de guerrilha e medo. Uma cena emblemática mostra os guerrilheiros assaltando um carro forte russo que não passa de uma carroça, escoltada pela velha guarda de barba grisalha. Eles executam os prisioneiros depois do roubo, deixando apenas um jovem marxista vivo. Essa cena de crime mostra ninguém menos que Stalin, ou Kobar, o qual historicamente foi da vida criminosa para os ideais socialistas e depois para as lideranças. Uma das cenas mais chocantes mostra a praça central de Moscou coberta de destruição e morte, para então começar o discurso de Trotsky inflado de violência e vontade de formar um exército de proletariados, ou seja, os idiotas úteis. Proletariado é idiota útil. Uma das cenas mais tristes mostra a violência contra o pai de Trotsky e as suas filhas. Quando questionado, Trotsky apenas afirma abandonar completamente a vida de sua família em nome de seu ideal. Mesmo depois de toda a violência que pregou na Revolução de 1905,
foi marcado pela tensão de um massacre, e quando Trotsky percebeu que seria ele o massacrado, arregou. Mas não sem ouvir uma frase muito boa, que é: a religião que começa pela violência é um monstro que devora os próprios filhos. Vale dizer, Trotsky não arregou na Revolução de 1905 por motivo altruísta, ou pelas centenas de vidas que ele salvou. Ele só arregou porque ele seria um dos primeiros a morrer. Ele não se importa. O seriado deixa claro, ele não se importa com as pessoas que morrem. Uma das cenas mostra o Expresso Trotsky, um trem que Trotsky usa para comandar o país, parando sem carvão e sem lenha. Trotsky mandou roubar cruzes e cercas de um cemitério para poder viajar. Os soldados estavam socializando as cruzes e lápides de madeira quando uma procissão se aproximou fazendo o funeral. Uma mãe ficou furiosa pela lápide de seu filho ser violada desse jeito e deu uns tapas no oficial responsável. As tropas de Trotsky abriram fogo contra as pessoas no funeral, justamente. E Trotsky, em pessoa, não se importou nada com isso. A série esquece, ou esqueceram de colocar nas legendas, o que é desculpável, que é só uma pessoa fazendo as legendas, que todas as frentes socialistas, comunistas ou social-democratas eram de um só partido, o PCUS, que faz parte integral da estratégia das tesouras de que o socialismo precisa de oposições socialistas que briguem entre si e que se unam contra inimigos comuns. É o típico caso de ser tudo cobra do mesmo saco. Tem que se matar entre si e se unir contra outras. O seriado corta a ligação de Trotsky com o crime organizado dos marinheiros russos e a sua ligação com o partido bolchevique. Os dois motivos são a falta de foco na história política e a falta de dados mostrando ligação, mesmo ela sendo óbvia. A série mostra como foi o primeiro golpe de 1917. Isso é história. A série está contando os momentos históricos. Então, em 1917, pela visão de Trotsky, onde ele liderou suas tropas pela cidade de Petrogrado, e logo depois, quando os cossacos expulsaram os bolcheviques e todos os líderes do partido fugiram, todo mundo fugiu, Trotsky se entregou, assumindo totalmente a liderança do partido e se consagrando como o herói de 1917. Inúmeras pessoas morreram e ele não se importou nem um pouco. Depois foi solto e liderou 5.000 idiotas úteis. O único problema foi a dúvida se ele foi corno ou não. Ele não se importou nem um pouquinho com as pessoas que morreram. A dúvida foi se ele foi corno ou não. Frida Kahlo, olha só, eu nunca vi uma poesia direita dela, eu nunca vi uma pintura bem feita da Frida Kahlo, mas o seriado explica qual foi a importância dela. Foi mostrado no seriado por que ela era conhecida. Ela era conhecida pelo bigode, pela monocelha e por ser uma socialista amante de Trotsky. E os ideais socialistas permitiram a traição e a cornitude. Isso tem que estar em livro de história. Frida Kahlo, ela era conhecida pelo bigode, a monocelha e por ser socialista amante de Trotsky. E mais nada. A estratégia de Trotsky para seus ataques era mandar as tropas atacarem antes e tomar toda a fama para si antes dos companheiros e rivais do partido. Foi assim que ele fez em 25 de outubro de 1917. O Tratado de Les-Litovsk. Em 3 de dezembro de 1918, um tratado de paz entre a Alemanha e a Rússia estava em negociação junto a países como Polônia, Lituânia, Curlânia, Estônia e Livônia.
Como o tratado favorecia mais a Alemanha do que a Rússia, pela Rússia ter um governo socialista que tomou o poder à força, Trotsky usou a sua influência para começar greves comunistas socialistas pela Alemanha. Mas essa tentativa fracassou. Trotsky mandou preparar a Rússia para uma guerra iminente, sem nenhum recurso. Essa situação levou o general russo Vladimir Stalin a cometer suicídio na frente de Trotsky, que não se importou nem pouco. Esse fracasso fez com que Trotsky tramasse com Lenin e Stalin que Trotsky fosse encarregado de formar o novo exército, e a condição de Trotsky era usar os militares czaristas com experiência e expedir uma ordem para que pudessem executar não só os traidores, mas todas as suas famílias. O ponto alto da narrativa é a transformação de Trotsky em um monstro comandando o novo exército de dentro de um trem de aço blindado. Na primeira batalha travada por Trotsky, olha só que legal, no seriado ele envia seus homens a um ataque suicida, enquanto coça o saco dentro da segurança do trem. Mas quando escuta que seus homens estão apanhando e fugindo, heroicamente monta em seu cavalo para aparecer no campo de batalha, atirar para o alto. Claro, historicamente provável que ele tenha atirado nos próprios homens e ser ferido em batalha sem fazer absolutamente porra nenhuma. Exatamente. Ponto alto, né? Alexei Shnatsny, comandante da Marinha Rússia e herói de guerra, era cotado como sucessor ao poder e por isso que Trotsky decidiu fazer um plano contra ele em abril de 1918. Primeiro, mandou ele destruir parte da própria frota e quando Shnatsky se negou, provavelmente, historicamente, mandou ele tomar no fiofó, Trotsky fez acusações falsas por traição e até retornou à pena de morte apenas para matar opositores, como o próprio Shnatsky. Em sua execução à noite, não havia luz e Shnatsky, sabendo de sua inocência, pegou o cap branco e só ordenou: atirem no ponto branco, sabendo que ele era inocente e que Trotsky estaria o traindo. Após a morte de Shnatsky, eu tenho que tomar um monte de vodka e pronunciar direito. Trotsky foi ameaçado em casa pelo amigo e colega de marinha de Shnatsky. E Trotsky usou nada menos que o próprio filho como escudo humano. A tentativa de assassinato falhou porque o suposto assassino agiu como um ser humano. O rapaz agiu como um ser humano quando viu o filho de Trotsky literalmente se mijando nas calças de medo, enquanto Trotsky usava ele como um escudo humano. A série mostra Trotsky falando em execuções em massa, campos de extermínio e prisões de trabalho forçado já em 1918, 14 anos antes do genocídio de Holodomor e 23 anos antes do Holocausto, o que é chamado de mais alta forma de luta de classes no seriado. Em 1921, uma cena do seriado mostra como acabavam as vitórias comunistas. A grande maioria dos inimigos restantes não passavam de mero punhado de mulheres e crianças, as quais eram fuziladas. Em 1921, já é citado o número de 30 milhões de pessoas mortas de fome. A
fome foi uma causa direta da luta socialista comunista, causada tanto por crueldade quanto incompetência de Lenin, Stalin e Trotsky. E no final do seriado, Lenin e Trotsky armaram uma camanga contra Stalin. E quando Stalin descobriu, simplesmente expulsou Trotsky do país. Senhoras e senhores, esse seriado eu vou recomendar muito, porque ele conta esses atos históricos que mostram os comunistas como vilões mesmo da história, ao mesmo tempo em que o seriado tenta transformá-los em heróis. Eles são monstros, eles são inumanos. Trotsky, em vários momentos, ele assume que ele quer deixar de ser um ser humano. Então tá. Senhoras e senhores, eu vou recomendar o seriado. Ele tem uma produção muito boa. Ele mostra historicamente como é que foi a situação da revolução socialista, a qual matou e foi o estopim para os maiores genocídios do século XX. Assistam, tá bom? Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, clique no sininho e até o próximo Cine Sossa. Socorro!